No vídeo de hoje, por que o meu bebê acorda tanto? É sobre isso que eu vou falar. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou Cíntia Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê. Por que o meu filho acorda tanto de madrugada, especificamente, né? O que acontece que as crianças não dormem, não sabem dormir, dormir é tão gostoso. Por que criança nasce sem saber dormir, né? Por que meu bebê acorda tanto de madrugada? Se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo, mas antes, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, é muito importante a sua interação comigo para esse vídeo chegar a outras mamães e eu atingir o meu objetivo de também ajudar essas mães. Afinal, foi para isso que eu criei este canal aqui no YouTube. Faz isso aí porque é bem rapidinho pra você e muito importante pra mim. No vídeo de hoje, por que o meu bebê acorda tanto de madrugada? É sobre isso que eu vou falar. Então vamos lá. Eu fiz uma relação aqui dos principais motivos que fazem com que o bebê acorde de madrugada. E o primeiro ponto é, pode ser que eles sejam recém-nascidos. Uau! Bebês recém-nascidos vão acordar de madrugada. Por que, Cíntia? Porque ele é recém-nascido e o estômago dele é muito pequenininho, então ele precisa mamar mais vezes, ele precisa se alimentar mais vezes. Ele ainda não sabe que nasceu direito, vem para esse mundo onde ele sente frio, sente calor, sente incômodos gastrointestinais, né? Pode ser que ele tenha cólica, pode ser que ele tenha gás. Então, a vida de um recém-nascido nem sempre é fácil, minha gente. Eu sei que a vida da mãe recém-nascida também não é fácil, né? É bem difícil. Esses momentos de acordar, a gente sabe que a privação de sono é horrível. E de fato, mas o bebê recém-nascido ele tem essa tendência a acordar mais vezes por isso, porque é tudo muito novo, ele é um bebezinho dentro do útero, ele tinha tudo, tava aconchegante, tava quentinho sempre, e aí ele sai pra cá, ele vai pra uma nova adaptação. Então bebês recém-nascidos de fato acordam bastante de madrugada. Outro ponto é também a questão da fome, né? Alguns bebês mamam mais que outros e aí a necessidade de se alimentar faz com que o seu filho esteja acordando mais vezes. Então tenta ver se de fato ele tá tendo uma mamada eficaz. Se é fórmula, você consegue ter uma noção melhor da quantidade que ele está mamando. Se ele acorda, você sabe que não é fome, né? Porque ele mamou a quantidade indicada, significa que ele não está com fome. Então vai ser outros motivos. Mas se ele mama no seio materno, ele tem muita tendência de dormir. Então ele acorda com fome, meio sonolento, vem pro seio materno e acaba dormindo. Daí ele mama um pouquinho e dorme. Você coloca no berço, daqui a pouco, meia hora, 40 minutos, uma hora, ele acorda de novo. E aí ele não faz uma mamada eficaz. Então garanta que ele esteja mamando eficaz, que ele esteja mamando bem. Mexe no pezinho, mexe com ele, faz ele mamar bem. Deixa ele bastante tempo para mamar e aí você vai ver que ele vai conseguir prolongar o sono um pouco mais, porque ele vai ter dado uma mamada boa, vai ter se saciado e não vai ficar acordando, despertando. Outro motivo que faz com que os bebês acordem bastante de madrugada são os saltos de desenvolvimento e os picos de crescimento, aqueles momentos em que os bebês passam pelo crescimento, né? Quando o bebê está crescendo, se desenvolvendo, eles tendem a acordar mais vezes de madrugada. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os saltos e os picos, então dá uma conferida. E nesses momentos, agita diretamente o sono do bebê. Tudo que acontece na vida do bebê está relacionado diretamente com o sono. Ele fica mais agitado e aí ele pode acordar mais vezes de madrugada. Outra coisa que incomoda bastante os bebês são os nascimentos dos dentes. O nascimento de dente causa dor, causa aquela ruptura da gengiva, né? Então incomoda, o bebê fica mais agitado, com o mãozinho na boca, mais dengoso, mais choroso e isso interfere diretamente no sono noturno. Infelizmente, as mamães têm que ter muita paciência, porque o nascimento de dente é mais, como é que eu posso dizer? Pode ser mais doloroso para uns bebês e outros não. Então, depende do seu filho, depende da sensibilidade do seu bebê também. Alguns bebês sentem, mas não tanto. E outros bebês sentem muito. Então, assim, a depender do seu bebê, talvez você passe uns perrenguezinhos nessa questão do nascimento de dente, né? Os dentes, eles podem nascer ali a partir de 3 meses. Não é o mais comum. O comum é que nasce em torno de 7 meses. E também tem bebês que só vai nascer a partir de 1 ano. Então, tem essas particularidades. Outro fator que também pode fazer com que seu bebê passe a acordar mais vezes de madrugada é a angústia da separação. Aos 9 meses, a gente passa por essa angústia da separação com o bebê, né? O bebê ele já começa a ter a noção de que ele e a mamãe não são apenas uma pessoa, né? São pessoas diferentes, que quando a mãe sai, ela demora a voltar, então ele acha ali que ela sumiu e ele passa por esse processo da angústia de não ver a mãe e aí possa ser que isso interfira diretamente no sono, fazendo com que ele acorde mais vezes. Ainda nessa questão dos despertares, nós temos também o terror noturno, que é por volta de 2 anos. Alguns bebês, eles têm alguns episódios de terror noturno, acorda chorando, aquele choro inconsolável, você acha que é dor, chega até a medicar
focar, mas às vezes não é dor, é só essa questão do terror noturno, porque teve um dia mais agitado, porque não tirou as sonecas direito, ou simplesmente porque a criança tá ali em pleno desenvolvimento, aprendendo muitas coisas e isso acaba mexendo com ela fica mais chorosa. Gustavo teve vários episódios, vários, e se acontecesse alguma coisa, exemplo, o pai viajar a trabalho, ficar só eu e ele e o irmãozinho, ele acordava chorando, com tipo assim, saudade do pai, né, estranhando aquela nova rotina, então tudo interfere. E ele teve vários episódios de terror noturno, ele gritava, chorava de olho fechado e nada fazia ele abrir o olho ali, né, a gente conversava, tentava acalmar, só muita paciência para poder entender. No início eu ficava meio desesperada e ficava irritada porque eu não entendia, e depois eu comecei a estudar e ver que de fato isso é o terror noturno. Então, ajustar as sonecas durante o dia, garantir que a criança esteja tranquila, não ver TV demais, nem em excesso. Não ver TV é o ideal, né, mas no dia que você não conseguir, limita o mínimo possível. Percebo que quando ele assiste, ele fica com o sono bem mais agitado. Outra coisa que afeta diretamente o sono do bebê é quando a mamãe volta a trabalhar. O bebê pode passar a acordar mais vezes para estar com a mãe, estar presente com a mãe. Então, na madrugada é o momento que ele tem, né, de estar com a mamãe, e aí ele acaba acordando mais vezes para estar próximo dela. Então, esse momento de volta ao trabalho lá por uns 4, 6 meses, geralmente algumas mães conseguem prolongar até um pouco mais, né? Mas é um momento um pouco conturbado na vida do bebê e na vida da mamãe. Mas com muita paciência, com muita calma, isso vai se ajustando e o bebê vai se acostumando. E aqui a gente tem o principal motivo, o rei do despertar, que é o bebê, ele desperta e ele não sabe voltar a dormir sozinho. Muitas vezes o bebê precisa da mãe, precisa do TT, precisa da chupeta, ele precisa de alguma coisa para voltar a dormir. Então, o ciclo de sono ele é dividido em duas etapas, o sono REM e o sono non-REM. O sono mais leve e o sono mais profundo. O sono dos adultos, ele é dividido em várias etapas. É o sono REM e o sono non-REM, mas ele tem mais etapas, certo? O do bebê não, é como se fosse assim, sono leve, sono pesado, sono leve, sono pesado. E aí, quando ele tá nessa transição do pesado pro leve, se qualquer coisinha incomodar ele, ele vai despertar. E como ele não sabe voltar a dormir, ele vai ficar lá, ligadão, precisando da mamãe que ensine ele a voltar a dormir. Então, daí a importância da gente ensinar o nosso bebê a dormir. Claro que existe uma idade ideal, geralmente é ali a partir de 7, 8 meses, 6 meses normalmente, né? Mas o mais indicado é a partir de 7 meses. Começar os treinamentos de sono, né? De colocar o bebê no berço e tudo mais, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, né? A gente ensinar que o bebê volte a dormir, porque se ele acordar de madrugada e não tiver nada de fato que seja ali tão importante, né? Como ou fome, algo do tipo, a fralda suja, ele vai conseguir voltar a dormir sozinho, não vai precisar de você. Então, a maior causa dos despertares noturnos é que o bebê acorda e não sabe voltar a dormir sozinho. Isso se ele tiver ali a partir de 6 meses, né? Até 6 meses, o bebê de fato precisa muito da mãe, ele acorda mais por fome ou por outro incômodo, né? Mas o principal motivo de acordar é fome. Ou se ele tiver também alguma associação. Às vezes, alguns bebês mais novos, antes de 6 meses, né? Ele cria uma associação ali de querer despertar, aí sente o cheiro da mãe, sente o cheiro do TT e volta a dormir. Não dá aquela mamada eficaz. Então, você tem que ver se de fato o bebê tá acordando por fome ou se ele quer só ali ficar chupetando o peito, né? Então, essa questão da observação do seu bebê é muito importante para que você consiga ter noites de sono melhor e mais tranquila, certo? Existem coisas que de fato a gente não consegue intervir, como a questão da fome, se o bebê estiver acordando com fome ou com dor, né? Tem coisas que de fato a gente tem que ali tratar logo aquela causa para poder o bebê voltar a dormir, mas tem coisas que o bebê possa estar acordando por erro nosso, né? Por exemplo, se o bebê se habituou a ficar mamando um pouquinho para poder dormir, e aí ele acorda, dá aquela chupetada e para poder voltar a dormir. Se a chupeta, quando a chupeta cai, o bebê desperta, você tem que botar a chupeta. Então, essas coisas têm que ser corrigidas, tem que ser observada e procurar meios de corrigir. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que ficou aí te perturbando. Eu vou procurar te ajudar. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.